Precisando recarregar ou comprar cartuchos jato de tinta e toner? Fácil! O Universo dos Cartuchos é a solução. Todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos, atendendo com qualidade desde 2008. Galeria Marquese, no centro de Petrópolis. Telefones 2242-5148 e 98851-5149. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita, que mais uma vez, como pretensão nossa, obviamente, está levando a paz que a doutrina espírita promete para aquelas pessoas que a conhecem. Não necessariamente praticam, mas conhecem os seus princípios. E é tão interessante divulgar isso que as pessoas ficam muito interessadas, porque se trata de uma concepção bem diferente do que tradicionalmente se pensa. Então, na realidade, leva a paz porque, primeiro, nós não estamos aqui para cativar pessoas de outras religiões. Também não estamos aqui para pedir qualquer tipo de recurso financeiro. Qual é a nossa pretensão? Levar o conhecimento do que os espíritos revelam para ter uma melhor situação no mundo espiritual. E o mais curioso, tudo que eles revelam, mas eu disse tudo o que eles revelam, essencialmente constitui a essência, perdoe a redundância, mas é a essência da doutrina espírita, porque seguimos rigorosamente o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para nós, do ponto de vista ético e moral, o que é importante para a evolução do homem, de tal forma que nós não atacamos, também não tiramos, digamos assim, pessoas de outras religiões. Para quê? Não há necessidade. Na pergunta 982 do Livro dos Espíritos, tantas vezes dissemos isso aqui, o senhor Allan Kardec perguntou se era necessário ser espírita para estar muito bem após a morte, e os espíritos, ao responder, tomaram como um susto. Não, seria um absurdo. Muita gente não teve a oportunidade de se esclarecer. Então, se você é uma pessoa que crê em Deus, ama o seu próximo, procura fazer a caridade, procura perdoar as pessoas que lhe ofendem, se você faz isso insistentemente, você é um cristão sem saber, mesmo sem seguir. Essa é a essência das ideias de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao iniciar o programa, mais uma vez, nós saudamos nossos amigos telespectadores e vamos mostrar, mais uma vez, como é coerente a doutrina espírita, hoje, especificamente, bem diante da evolução da natureza. Começando, tudo bem, Fé Camila? Tudo ótimo, seu Gama. E o senhor, está bem? Tudo na paz de Deus, né? Hoje vamos ter um programa um pouco diferente do normal, com certeza. Mas vamos em frente para ganhar. Hoje o tempo é preciosíssimo. Perfeito. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com e pode ser visto também pelo Facebook, TV Cidade de Petrópolis. Escreve tudo junto, ok? E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Então, vamos fazer, a leitura da nossa página, que é Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, perfeito? Pelo Espírito de Emmanuel. Falando um pouquinho hoje, me perdoe, de claro. Chico Xavier, imaginemos, né? Chico Xavier, um homem que só tinha o primário, que recebeu psicograficamente 412 livros, que hoje já são um pouco mais, que alguns livros se desdobraram. Então, fica essas coisas espantosas. Como esse homem, sem maior cultura, produziu tudo isso? É inacreditável. Mas vamos em frente, só para a gente tomar conhecimento de algo mais. Perfeito. O título: Caridade e Riqueza. Entre aspas.
pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Muito bonito. Bem, Weckmiller, vamos seguir em frente, então. Vamos. Hoje nós temos um programa ligeiramente diferente daquilo que nós temos feito. Perfeito. Porque nós estamos abordando algo que é um pouco complexo para deixar de entender sem esses preliminares. Como assim? A doutrina espírita tem alguns aspectos. Tá? Tem um aspecto científico, que partiu da observação de fatos que sempre aconteceram na história da humanidade. Inútil alegar que não aconteceram, porque continuam acontecendo. Um aspecto científico, porque nesse aspecto científico, ela analisa, então, temos o aspecto científico, filosófico e religioso. Repetindo, o científico analisa, então, como é que a vida surgiu na face da Terra. O aspecto filosófico explica que uns nascem ricos, outros nascem pobres, e o aspecto religioso, mostrando, então, o que devemos fazer, sem constituir exatamente uma religião, apenas procedimentos éticos e morais, para que possamos, através dele, crescer espiritualmente em cada encarnação. Perfeito. Então, ao dizermos isso, eu gostaria de começar, antes de mais nada, tocando em algum assunto em relação ao ponto que nós chegamos. Por quê? Nós chegamos a um ponto em que nós vamos falar dos minerais e das plantas, obviamente do ponto de vista espírita. Vamos lembrar que o livro dos Espíritos veio em 1857. Então, a terminologia de hoje não é a terminologia do livro dos Espíritos, é claro. E nem poderia ser, porque se a ciência hoje não atesta a existência do espírito propriamente dito, como é que o espiritismo vai atestar alguma coisa contrariamente à ciência se sequer são examinados? Mas
é parte da evolução e nós podemos seguir então. Perfeito. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. Estudamos toda a primeira parte. Estamos na segunda, que é dividida em 11 capítulos. E neste capítulo, o 11º, o título geral é Dos 3 Reinos. E o título de hoje específico é Os Minerais e as Plantas. Primeira pergunta, seu Gama. Conforme nos ensina a doutrina espírita, a natureza está dividida em 2 classes, seres orgânicos e inorgânicos. Qual a diferença? Bom, é muito simples, até simples demais, não é nada científico propriamente dito. Mas nós estamos falando de uma coisa que na doutrina espírita nós chamamos de princípio vital. Foi assim que o senhor Allan Kardec disse. Isso está lá na pergunta 60, 61, por ali. Então, ali demonstra, então, o seguinte, que existe um tipo de matéria, que é a matéria bruta, característica sem vida, ele não tem o princípio vital. E, não obstante, o restante, todas plantas, animais e seres humanos têm o princípio vital, até a morte. Acabou o princípio vital, morreu a pessoa, até chegar à morte propriamente dita. Então, é uma explicação por demais simplória para dizer que é uma explicação científica, mas é assim que a doutrina espírita, naquela época, porque nenhuma religião até hoje não falou as coisas que a doutrina espírita fala, e por isso mesmo o respeito que nos merece. Por exemplo, qual é a religião que até hoje, mas vamos recuar para 1857, por favor, nós soubemos de alguma coisa mais do que revelado pelo Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos fala, por exemplo, na lei de conservação, bem mais à frente, muito mais à frente, ainda nem chegamos lá. Nós temos a lei de conservação e a lei da destruição, citando as maiores importâncias em relação ao cumprimento dessas 2 leis, até para o equilíbrio da natureza e da vida na face da Terra. Certo. Bem, isso quando foi dito, pode ter sido diletantismo dos espíritos, não. É porque hoje em dia está provado, o mundo está passando por sérios problemas por não estar observando essas leis. Agora, nos últimos 10 anos, começam a aparecer manifestações religiosas, defendendo as mesmas ideias que o Livro dos Espíritos já defende desde 1857. Tá? Perfeito. Então, é claro, só para lembrar, as plantas e animais e seres humanos, nós temos o princípio vital, que quando o princípio vital acaba, morreu. E os inorgânicos são aqueles tipos de materiais, vamos falar bem simplesmente, que então eles não têm, porque exatamente é a matéria inorgânica. Inorgânica. Ok? Perfeito, perfeito. Então, podemos ser mais claros a respeito dessa divisão? Sim, evidentemente o reino mineral é constituído de matéria orgânica e o reino não mineral de matéria não inorgânica. Então, as plantas, elas só têm a parte material e a parte orgânica. Né? E assim adiante vai avaliando. Eu pediria a você, Vecmira, por favor, para ficar mais claro e ver como o senhor Allan Kardec colocou isso, tem uma nota na pergunta 585 de O Livro dos Espíritos? Isso. Tem uma nota? Tem uma nota. Leia essa nota, pelo menos na segunda parte dela, ou leia toda ela, por favor. Isso. Ela é pequena, não é? A nota. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Ou seja, tem o princípio vital. Exato. Os animais também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina
todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então deixamos claro que é um resumo daquilo que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência poderia fazer. O senhor Allan Kardec, como professor, estabeleceu dessa maneira. Perfeito. Porque aquilo caracterizava exatamente a divisão que nós já concebemos claramente ao examinar a natureza. Perfeito. E por que nós estamos dizendo e entrando nisso agora? Porque nós terminamos, eu faço questão de dizer isso para encerrar a parte anterior, nós estamos estudando o que os espíritos fazem no mundo espiritual. Isso. Porque, olha só, queridos irmãos e pessoas que nós temos o maior respeito como telespectadores, porque a doutrina espírita exige que a gente entre em detalhes. Então, na verdade, ao concluirmos aquela parte que deixamos para trás, ou seja, que já falamos sobre ela, era a vida no mundo espiritual. O que os espíritos fazem após a morte? Porque, vejam só, era muito simples. O que acontecia após a morte? Ou você ia para o céu ou para o inferno. E no inferno fazia o quê? Sofria a vida inteira. E no céu? Ficar olhando Deus trabalhar. Toda a eternidade eu vou ficar olhando Deus trabalhar? Não era coerente. Então, quando vieram os espíritos, eles disseram, não é nada disso. À medida que a doutrina se implantou, então tivemos a chamada primeira revelação com Moisés, há milhares e milhares de anos atrás. Muitos milhares de anos antes do nascimento de Jesus. 1160. Veio depois a segunda revelação com o próprio Mestre, que nos diz o seguinte, em João, capítulo 16. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para suportar agora. E no capítulo 14, Jesus disse, me amardes, guardarei meus mandamentos. E quando eu me for, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador que ficará convosco para todo sempre. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se está dito por Jesus, que ainda tinha muita coisa para dizer, mas ele não podia dizer naquela época, é porque numa determinada época mais adiante viria o Consolador. Viria, com certeza. Quando foi essa época possível? A partir da Revolução Francesa, 1789, então, começou-se a ter um ar de liberdade. As pessoas já não seriam mortas por ter um pensamento diferente. Então, imediatamente o mundo começou a ser, aos poucos, invadido pelos espíritos que manifestavam, comprovando que a vida continuava. Sim. E que haviam outras hipóteses para serem analisadas. Perfeito. Bom, em função disso, passa-se todo, no século XIX, o princípio, né? Então, de 1804 em diante, principalmente, embora tivesse algumas manifestações antes muito sérias, não é o caso de historiar aqui, mas, de qualquer forma, a partir dali, veio uma invasão organizada dos espíritos na Europa, em vários países, especialmente na Inglaterra, na França e outros mais, e nos Estados Unidos também, né? E, claro, na Inglaterra bastante. Mas, de qualquer forma, o fato é que houve aquela invasão até que prepararam essas circunstâncias para que houvesse as primeiras manifestações inteligentes dos espíritos, que, sendo seres inteligentes sem corpo carnal, eles queriam se manifestar. E foi difícil estabelecer isso. É onde se homenageia o senhor Allan Kardec, porque ele recebeu essa missão de codificar e explicar a forma como os espíritos, aos poucos, iam se manifestar. E aí chegamos ao estudo de O Livro dos Espíritos, ao ponto em que nós abordamos a vida no mundo espiritual de uma forma sintética, conforme o senhor Allan Kardec recebeu. Afinal, era o princípio, gente, uma revelação nova. Então, o que acontece? Em função disso aí, passado um tempo que o senhor Allan Kardec já tinha falecido, veio Chico Xavier e, através dele, recebeu-se uma relação de livros que se chama A Vida no Mundo Espiritual. Ou seja, o que acontece no mundo espiritual? São 13 livros recebidos por Chico Xavier, recebeu 412. Desses 412, nós temos 13 livros, cujos títulos eu vou dar, só para que percebam. A Vida no Mundo Espiritual. Então, o primeiro foi Nosso Lar, em 1943. Depois, Os Mensageiros, em 1944. Depois, os livros Missionários da Luz, um livro cada um, em 1945. Depois, o livro Obreiros de Vida Eterna, no ano seguinte. Em 1947, o livro No Mundo Maior.
Em 1949, o livro Libertação. Em 1954, o livro Entre a Terra e o Céu. E, mesmo ano ainda, também o livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro Ação e Reação, em 1957. Um livro muito complexo, muito difícil, em 1958, chamado Evolução em Dois Mundos. Já aí com colaboração de Valdo Vieira, um médico. Depois veio Mecanismo da Mediunidade, em 1959, Sexo e Destino, em 1963, e A Vida Continua, em 1968. Então, esses livros, séries, autores e datas que nós citamos aqui, são todos de André Luiz, recebidos, na sua maioria, por Chico Xavier, por alguns ainda também com a ajuda de Valdo Vieira, que já faleceu, Chico também já se foi, claro, né? Então, quando eu não citei, essas obras eram só do Chico. Quando foi citado, alguns, portanto, são de Valdo Vieira. Valdo Vieira começou a colaborar a partir de 1958, mas foi por pouco tempo, e depois ele se afastou, tinha todo o direito de fazê-lo, foi cuidar da vida dele. Bem, o que importa, então, é o seguinte: se alguém quer saber o que se passa na vida após a morte, tem que ler esses livros. Porque exatamente o título dele corresponde a esse trecho que nós estudamos, A Vida no Mundo Espiritual. Perfeito. Na verdade, a gente não vai ficar lá parado o resto da eternidade vendo Deus trabalhar. Tem muito trabalho lá. Tanto assim é que Jesus afirmou categoricamente: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Qual o trabalho de Deus? E qual o trabalho de Jesus? Nós não sabemos de Jesus, nós sabemos aqui. Mas Jesus trabalhou e trabalhou muito, entregou a própria vida. Então a gente vê que a vida no plano espiritual é uma continuidade da vida aqui, ou a vida aqui é uma continuidade do plano espiritual. O que há é uma transição de um lado para outro, nada mais. Você, quando vem aqui Meira desencarnar, e eu também, nós continuaremos absolutamente vivos, claro, com mais propriedade do que temos aqui e agora. Mas existe essa fase de transição na ida e a fase de transição na volta. Nós aprendemos dos dois lados, porque assim Deus quis e é dessa forma que a gente vive. Perfeito. Ok, Vecmir? Perfeito. Então podemos caminhar mais um pouco agora. Essa relação eu vou deixar aqui que não vem mais o caso. Isso. Então, voltamos então novamente. Mas espera aí, Vecmir. Sim. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro intervalo para a gente não ter que interromper daqui a pouco. Certo, tá Voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, que hoje vai ser um pouco diferente de como fazemos habitualmente, porque vamos tentar dar uma visão. Eu estou explicando com calma e repetindo. Visão de quê? Nós vamos falar com os conhecimentos que o senhor Allan Kardec tinha naquela época, que vieram depois completados por Chico Xavier, principalmente, que teve outros médiuns também, mas então, na realidade, nós vamos falar sobre a vida no mundo espiritual,
após a morte, mas e a vida na Terra também, interligando as coisas. Perfeito. Então vamos ver no nosso mundo. Voltamos então aos minerais e às plantas. As plantas têm consciência de seu futuro? Não, as plantas não têm consciência do seu futuro, porque elas não têm consciência, né, e como nós concebemos. Nós concebemos, tá? isso. Elas só têm vida orgânica. Isso. Embora que aí eu precise mostrar algo que eu trouxe aqui, que é muito interessante, porque estamos falando de plantas ainda. Isso. Tá? Tem mais alguma pergunta sobre planta? Temos mais duas. Então vamos lá, primeiro elas. Então vamos lá. As plantas experimentam sensações, sentem dores? Não, elas não sentem dores, mas experimentam as sensações. Nós vamos provar com esse livro que está aqui, uma coisa bem interessante, século XX. Então, eu vou fazer mais uma, aí o senhor faz então todo um apanhado dessas três nas respostas. Vamos lá. Então tá certo. As plantas têm consciência de que existem? Não, elas não têm consciência do que existe. Exato. Absolutamente não. Perfeito. Mas você poderia ler uma outra pergunta, por exemplo. Então, antes disso, leia a pergunta 585 e sua resposta, tá? Porque é uma nota grande e é melhor. A nota nós já lemos, Já não é lemos, isso? né? Isso. A pergunta da 585 é a seguinte: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? A resposta que foi dada, entre aspas, todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Sim. Então, o primeiro grau, obviamente, de vida, como nós a concebemos, nós vamos encontrar nas plantas. Isto. É claro que o aspecto científico da doutrina espírita não deixaria de abordar isso aí. Para dizer o seguinte, as plantas têm sensibilidade, elas percebem alguma coisa, ainda que muito embrionariamente, e ficou naquela época, nem eletricidade tinha. Né? Isto. Imaginemos agora a situação muda com este livro, A Vida Secreta das Plantas. Muito interessante, não é um livro espírita, mas é um livro muito curioso, porque ele dá informações muito curiosas, tá? Então, o que acontece? O autor aqui conta a história de pesquisa feita por Peter Tompkins e Christopher Beard. Ele diz o seguinte, que um cidadão chamado Clive Baxter trabalhava em Nova York fazendo experimentos científicos, porque ele trabalhava numa delegacia, vamos ampliar, em que havia então a pesquisa colocando máquinas e equipamentos no corpo de criminosos para fazer com eles uma pesquisa para saber se ele era um criminoso ou não, se ele era o autor do crime. E aí então, nessa pesquisa que eles faziam, obviamente ele usava instrumentos para colocar etc. eletrodos em todo o corpo. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma sala, nessa sala ele tinha plantas, decoração apenas, nada mais. E aí então entravam diversas pessoas, mas tinha um cidadão que sempre que vinha falar com ele, ficava brincando com a planta, quebrando galinhos dela. E ele todo dia recebia aqueles 10, 12 colegas que vinham trazendo casos de possíveis criminosos, mas tinha que tentar fazer o teste com eles para saber se era criminoso ou não, teste de mentira. E aí, então, em virtude disso, esse cidadão, sempre que entrava ali, auxiliar dele, ele virava a planta e quebrava um pedacinho. Teve um dia que pegou o cigarro ainda aceso, queimou um pedacinho da planta, tudo bem, tudo normal. Aí o seu Clive Baxter continuou trabalhando, e um belo dia entrou, todo dia entrava aquelas pessoas, mas entrou aquele senhor e começou a conversar com ele e foi direto na planta. Conforme o camarada entrou, bastou entrar,
O polígrafo acusou. Mexendo. Ele observou e disse, peraí, será que sua planta já percebeu que você quebra um pedaço dela, até queima? Isso. Vamos parar para ver. Aí ele fez o seguinte, eram mais ou menos 10 colegas dele que vinham, mas já fazia uma pesquisa, todos toparam fazer. Então o que acontecia? Entrava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, de forma não determinada. Isso. Ele assumia um número qualquer, ou ele era o segundo, ou ele era o quinto, todo dia fazia. E ele então, depois de vários dias repetindo a mesma operação, e aquele cidadão, toda vez que entrava, queimava um pouquinho a planta. Então ele colocou um belo dia, os sensores na planta novamente. Então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, vamos dizer que fosse o quinto, não sei qual fosse. Isso. E ele entrou, assim que entrou, a planta acusou. Então ele disse, opa, estamos percebendo algo novo. A planta acusa. Isso significa que ela sente dor? Não. Não. Que ela reage? Não. Mas que ela sabe que aquele ser lhe faz mal. E como sabe? Não sabe. Então ele conta aqui, o galvanômetro estava ali porque um cidadão de nome Clive Barnes era o mais exímio especialista americano em detecção de mentiras. A Dracena, por iniciativa de sua secretária, quem parecera que o área do escritório reclamar com um toque verde, e o próprio Baxter, devido a um passo decisivo, dado na década de 60, que afetou radicalmente a sua vida e pode, de alguma forma e de algum modo, afetar o planeta. Quer dizer, aí ele fez uma série de experiências e escreveu esse livro. Esse cidadão, então, ele pesquisa a vida secreta das plantas. Porque aí se começou a observar o seguinte, é uma coisa curiosa, é a última palavra. Tem pessoas que conversam com as plantas, e quem conversa com as plantas rendem mais, elas crescem mais. As doenças não vinculam tanto, não destroem tanto a natureza, né? Resiste mais. Com essas revelações curiosas. Olha, só a doutrina espírita no mundo voltou a falar nisso antes da ciência apontar. Exato. No entanto, hoje em dia se faz isso, conversar com as plantas, conversar com as flores. Ficamos malucos? Não, isso acontece, isso tem acontecido. E hoje em dia é dito que as plantas são mais bonitas, crescem melhor para quem as ama. Com os animais, evidentemente, nós já sabíamos. Mas com a planta... E por que a planta, então, foi acusado isso, quando na doutrina espírita foi o primeiro a tocar no assunto de que as plantas elas não sentem dor, mas acusam alguma coisa a nível de sentimento. Obviamente, isso acontece por quê? Porque a doutrina espírita é evolucionista, ou seja, ela nos mostra a evolução. E muito antes, quando foi a data mesmo que foi publicada a Evolução das Espécies? De Charles Darwin, 1869. 1869. Posterior ao Livro dos Espíritos. Depois de O Livro dos Espíritos. Entanto, no Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec já registra isso aí, porque os Espíritos disseram, não cabia a ele provar nada. Ele botou lá, aquilo era um bom senso, mas não esperava que viesse a descobrir a eletricidade, que na época não tinha. Né? Thomas Edison, e que então viesse a se comprovar com o tempo que as plantas realmente acusam. Isso está na doutrina espírita, está no Livro dos Espíritos. Acusam, mas não sentem a dor, mas acusam o prazer ou desprazer da presença da pessoa, da forma como a pessoa age. Experiências hoje são bem sérias, a gente pode avançar nisso. Como nós queremos falar muito, na verdade, não é de plantas, mas sim de seres vivos, propriamente dito. No caso, a planta também é viva, mas aí ela tem uma outra faculdade, uma inteligência embrionária. Nós vamos então deixar as plantas de lá, as plantas de lado, e passarmos para os animais propriamente dito. Okay? Então, antes de nós chegarmos aos animais, seu Gama, a gente verifica exatamente como é que pode provar que elas acusam aquela situação negativa que o camarada impunha sobre a planta, através, e foi provado, dos Kirlian.
porque mostrava através de uma fotografia que da mão das pessoas saíam determinados raios. Assim fizeram também, era um casal, e fez também com as plantas. E as plantas também tinham aquele tipo de situação. Muito bem lembrado, é Semyon e Valentina Kirlian, exatamente. Que na Rússia criaram a chamada Kirlianografia. Já fiz essa experiência na minha casa, tenho das mãos de minha filha, de outras pessoas. Fizemos essa experiência muito interessante, quer dizer, demonstrando que nós podemos, através desse sistema, acusar que nós vamos ficar doentes de alguma coisa mais séria, menos séria, com as pesquisas que ele fez. Evidentemente, que não é bem uma fotografia, mas é um aparelho que mede nossa aura. Exatamente. Então, determinando que Perfeito, muito lembrou bom. muito bem do Semyon e da Muito Valentina Kirlian. Isso. Então agora vamos passar para um outro título, que é Os Animais e o Homem. Sim. Pergunta: os animais só vivem por instinto? Não, eles têm uma inteligência, não é só instinto. É uma inteligência limitada para cada espécie, evidentemente. Então, algumas espécies são capazes de aprender alguma coisa, como os animais chamados domésticos, e são capazes de, uns mais, outros menos, avançarem nesse sentido. Recentemente, nós recebemos, talvez o amigo tenha recebido também, uma mensagem no celular, mostrando, então, uma situação paradoxal de um cavalo. E esse cavalo, então, ele é um animal bonito, enorme e tal, muito bem tratado, mas não sei como se descobriu isso, que ele sozinho se entra no hospital, o hospital permitiu, e ele então caminha no corredor, vai caminhando no corredor, depende, ele escolhe a quem ele quer ir. São doentes terminais. Exato. Que comprovadamente choram e ficam emocionados que o cavalo vai até lá, é acariciado e acaricia também aquela pessoa. Depois ele sai dali, obviamente é um cavalo, pelo amor de Deus, filmado todo o tempo. Ele vai no corredor, ele para, olha para o lado, aí o cidadão abre a porta, ele entra ali e vai lá, aquele outro doente terminal. Por que o cavalo faz isso? Porque ele tem uma inteligência limitada, mas já tem em embrião uma certa sensibilidade. Tá? Para falar isso no movimento espírita, porque não está no livro dos espíritos, eu tenho que dizer o que está lá. Com certeza. Em vez de eu ler perguntas que estão frias no livro dos espíritos, vamos comentar essas coisas, porque isso é muito interessante a gente descobrir em relação aos animais. Perfeito. Aí nós já sabemos da lealdade do cão, por exemplo, né? Isso. Da capacidade extraordinária de visão das águias, né? O ouvido extraordinário do morcego. Sim. Entendeu? Então, sonar. alguns animais têm algumas qualidades superiores a nós. O cão tem, por exemplo, a audição extraordinária. Isto. E o olfato. A visão também. O olfato dele é tão superior, chega de 200 vezes acima de que um homem é capaz de ouvir. Um elefante ouve o apelo de outro elefante a 5 quilômetros de distância. Pelo menos, Quer dizer, nós estamos longe disso. Então, tudo isso é uma evolução. Como diz Emmanuel muito bem, em algumas situações estão mais evoluídos do que nós, como no olho, por exemplo, e no ouvido. Exato. Então, isso gera uma outra pergunta, seu Gama. No caso dos animais, especificamente no cachorro, o cachorro, ele pensa seguidamente ou ele é fragmentado? Não, o pensamento dele é fragmentado. É a grande diferença entre o animal, para nós, e nós seres humanos. Nosso pensamento é continuado, nós temos pensamento continuado, e o deles é fragmentário. Então, eles não conseguem fazer um raciocínio complexo. Daí que ele é, então, programado por seres humanos para determinadas tarefas que eles cumprem sem saber o porquê cumprem, porque eles não são capazes de avaliar. Mas nós já verificamos o seguinte, porque todo esse apoio hoje, seu Gamba, para contar essa história, para mostrar que houve a evolução das espécies, que ali naquela evolução tem um chamado um princípio inteligente que vem desde dos primeiros seres vivos, que podemos chamar assim, porque já tem o fluido vital, desde o ser vivo até o homem. Houve essa evolução das espécies, que depois só foi confirmada por
quando houve a publicação do livro A Evolução das Espécies. E até hoje encontra muita resistência, mas cada vez menos. Cada vez menos. Porque cada vez mais se comprova isso. Hoje em dia, você chega, por exemplo, a certos animais, né, como o porco, que parte dele, às vezes, são aproveitadas em determinados transplantes para ser feito no homem. Não avançamos mais ainda, porque o problema do DNA ainda não está totalmente resolvido, está apenas delineado. Mas nós já sabemos disso, né? Bom, seu Gama, só para lembrar e também homenageando um outro conterrâneo do Darwin, que é o senhor Wallace, tá? Que também estavam fazendo pesquisas a esse respeito. E Darwin... na verdade, o Wallace não teve coragem de seguir em frente. E Darwin, como fez aquele passeio, teve aqui no Brasil, esteve em Cabo Frio, tem até locais marcando onde Darwin esteve. E depois também ele foi lá para o Equador, viu coisas extraordinárias lá, né? Então, ele publicou o livro que obteve uma reação brutal, né? Mas, hoje em dia, é pacífico, sem dúvida, a evolução. Iniciada, a doutrina espírita foi a primeira a dizer. Como houve ataque contra isso, sim, Nossa Senhora, né? Porque havia um ataque quando ele dizia que o senhor é descendente do macaco, defende isso, defende a ideia da sua mãe, ou é macaco por parte de mãe ou macaco por parte de pai. Pô, quem ousava um troço desse é anticientífico. Com certeza. Né? E então ele teve que enfrentar isso com muita calma para que a pessoa entendesse, está falando de forma científica, uma evolução de milhões de anos, não é uma evolução de pai e mãe nessas condições. Com certeza, exato. Mas temos que fazer mais um intervalo, voltaremos em 1 minuto, até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita, hoje numa situação bem diferente, mas é um conhecimento muito interessante. Às vezes se demora décadas para obter, com um programa desse a pessoa caminha muito mais, né? Certo. Então vamos lá, a pergunta objetiva então, agora. Como os animais se comunicam? Bom, exatamente. Aqui agora, então, eu gostaria de mostrar, obviamente, a linguagem deles é limitada. Eles se comunicam, às vezes, por coisas que nós ainda não sabemos como. Então, obviamente, a linguagem não é igual à nossa. Mas, quando caminham mais, eles têm, então, uma forma de registrar o que os outros estão se passando. Por quê? Como eles têm o uso do nariz, né, do olfato, também da visão, e da audição muito superior à nossa, eles utilizam outros meios. Sim. Mas o que eu gostaria de falar mais de perto são os livros que abordam isso, porque o tempo aqui é matéria preciosa. Então, o que podemos dizer a respeito dos animais? Vamos esquecer as plantas daqui para frente. Certo. Eu tenho muitos livros, e esses eu trouxe hoje como curiosidade. Por exemplo, primeiro eu trouxe de um dos mestres da doutrina espírita, que foi Gabriel Delane, com inúmeros livros publicados, e ele escreveu esse livro chamado A Evolução Anímica, tá? Evolução Anímica. Bom, tá, isso que está bem claro. E Gabriel Delane aqui mostra, então, é impressionante, eu gostaria de ler um pouco, mas não vai dar, né? Ele fala da vida, a alma animal,
e ali ele fala estudo das faculdades intelectuais, se é que podemos dizer assim, a imitação inteligente dos homens, a linguagem, aquela coisa animal, tá? Como é que ele se entende, mas isso aqui é de um homem encarnado, tá ok? Aqui nós temos de Hermínio Corrêa de Miranda, muito interessante esse livro, você tem, não sei se tem, deve ter. As Mil Faces da Realidade Espiritual, aqui também nós vemos então, ele abordando muita coisa muito interessante aqui, né? Mostrando então que na verdade é até complicado de dizer aqui, mas ele aborda então, desde a evolução no princípio, vejamos o capítulo 8, os animais, nossos irmãos menores. Então, esse é o título de um dos capítulos que eu coloquei aqui à disposição, porque não dá tempo da gente falar sobre tudo que está aqui dentro. Então, vamos chamar a atenção para o fato de existirem livros, mas também temos mais. Nós vamos para esse livro aqui, no caso, No Mundo Maior, tá? No capítulo 3, página 45, claro que está marcado antes, porque a gente vai ter que ler. Ele falando aqui no caso, Calderaro, que é o instrutor do livro de André Luiz, ele falando do organismo perispirítico dos animais, que não é perispírito, propriamente não diz, ele é princípio inteligente. Então, ele diz assim, ensinando, o mentor argumentou, a crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam por centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nados, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda muito longe da obra completa. Ou seja, é a evolução das espécies, como é que ela se manifestou. Falei do livro, então, No Mundo Maior, recebido por Chico Xavier, tá? E é de André Luiz, obviamente. Vamos para um outro livro também recebido, né? Hermínio Corrêa de Miranda. Claro, tem uma marcação aqui, porque preparamos. Então, ele diz assim, também é um cidadão, aqui no caso é de Emmanuel esse livro, é claro, e recebido por Chico Xavier. E aqui qual o livro que nós estamos falando, agora é de Emmanuel. Então, os animais, nossos parentes próximos, olha que interessante. É muito grande aqui para que eu possa ler. Mas então diz, os animais, nossos parentes próximos, se bem que haja no próprio círculo dos estudiosos um grupo de opositores da grande ideia sobre o evolucionismo do princípio espiritual através de espécies, sou daqueles que o estudo atento e carinhosamente. E ele vai falar, inclusive, dos animais. Os animais têm uma linguagem própria, os seus afetos, sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Bom, seria difícil ao médico legista determinar, nas manchas de sangue, qual que pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se uma diminuta diferença nas vértebras. O artigo é muito grande, são 2 ou 3 folhas. Mas estou mostrando aqui que existem livros psicografados mostrando isso. Exato. Estou aqui na página 96, tá? No capítulo 17 do livro Emmanuel, que foi o próprio Emmanuel que editou, deu o nome dele ao livro, onde ele analisa a evolução. E, finalmente, nós temos um livro que a gente pode abordar também aqui, que se chama Aulas da Vida, está marcado também, tá? E que tem uma marcação aqui, é claro. Então, que diz o seguinte, esse livro, Aulas da Vida, também recebido por Chico Xavier, conhece? Conheço. Aulas da Vida, de Chico Xavier, Espíritos Diversos, mas esse texto aqui, o capítulo 21, tá? Ele é de Emmanuel. Ele diz o seguinte, o título é Animais e Sofrimento. Se você quer ler,
Requimira? Tanto porque faz. é interessante, eu vou interrompendo a cada medida, é um pouco grande, mas vamos seguir até o final do programa começa aqui para a gente em conseguir traduzir. Vamos lá. Então tá, animais e sofrimento. Se os animais estão isentos da lei de causa e efeito... Quer dizer, eles não respondem pelos erros que fazem, por isso que eu gostaria de interromper. Em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhe justifica os sacrifícios e aflições? Pode seguir em frente. Assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-la. Mesmo entre os seres humanos também é assim. Exatamente. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? Acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. Digamos assim, a evolução se faz através de sofrimento, tanto na era, vamos chamar assim, na fase dos animais, quanto na fase do ser humano. Sim. Então nós nos condoímos dos animais, eles sentem dor? Claro que sentem dor, mas eles não têm consciência disso. Hoje em dia já se percebe que os animais mais evoluídos têm algum tipo de consciência, tá? Jamais evoluída. Por exemplo, se percebe que alguns animais ficam angustiados quando eles caminham para ser executados, para ser a alimentação dos outros. Os mais atrasados, como as aves, por exemplo, nem tanto não percebem, tá? É natural que aconteça assim, então faz parte da evolução. Continue, meu irmão. Perfeito. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fileira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos desse modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Olha, do prato do progresso animal, mas também do progresso humano. Tá? Perfeito. Porque, de outra maneira, não tem. Então, não é doloroso para a gente ficar em cima de fórmulas complexas de matemática, de física, de química, na nossa vida, para aproveitar aquilo tão pouco tempo depois de formado, depois de adulto, né? Alguns morrem até no caminho, mas faz parte da evolução. Para isso, nós não temos uma encarnação. Nós temos N encarnações, são incontáveis reencarnações em que o espírito, ora está encarnado, ora está desencarnado. Em relação ao animal, a mesma coisa, só que ele evolui naquela fase. Exatamente, tá? Perfeito. Todo ser criado, simples e ignorante, é compelido a lutar pela conquista da razão e, atingindo a razão, entre os homens é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. Então, interrompendo mais uma vez, os espíritos são criados simples e ignorantes, pergunta 115, 121, etc. Então, o que diz? Os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Nós não vamos ficar sofrendo a vida toda. Os animais também não. Eles vão evoluir e nós evoluirmos também, já no nosso estágio.
Mas eles passam por sofrimentos e nós também. A justiça se explica assim, porque o que nós seremos no futuro é uma coisa maravilhosa. Vai né? depender especificamente da gente. Tá, claro. Isso aí. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Então, veja só, sem o sofrimento o animal não evolui. Ele evolui pelo sofrimento, porque Deus quis assim. Nós também evoluímos pelo sentimento. Nós temos a ideia de acabar com o sofrimento, claro, é da nossa natureza. O animal também tem, ele não quer sofrer, mas é o critério que Deus usou para que todos nós alcancemos a perfeição. Perfeito. Tudo se explica na natureza, gente. Tudo. Continuamos. Dor física acrescida de dor moral no homem é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Estamos muito avançados em hora, mas eu vou dizer o seguinte, já concluímos aí. Então nós vamos, se pudéssemos, porque não temos mais tempo, tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, então, ali fala do corpo espiritual. Mas lá é muito importante aquele texto, e é importante em relação ao que nós estamos dizendo, porque a evolução do corpo espiritual acompanha a gente. Isso. Porém, lá na segunda e última parte desse livro, nós vamos encontrar, então, já aí Emmanuel discorrendo sobre perguntas que as pessoas fez e mostra, então, os animais mais espiritualmente mais evoluídos. Há 5 espécies de animais, porém nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Evoluído no que sentido? De passar da esfera animal para a esfera humana nas próximas encarnações, o que não acontece aqui na Terra, né? Mas acontece em planetas ainda inferiores à Terra. Então é todo um processo de evolução maravilhoso que nós estamos colocados dentro dele gratuitamente. Nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Por favor, leia a pergunta 607 para mim, mas leia a pergunta 607A, se não me engano. Se eu me enganar, eu peço perdão. 607A. Tá. Leia a pergunta primeiro. Perfeito. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Resposta: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente que anima os animais se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente dos animais sofre uma transformação e se torna espírito. E é criado então o espírito. Aonde e como, nós não sabemos ainda. Sabemos que isso é criado em outros mundos, que a Terra foi mundos primitivos, hoje não é mais. Então, que bonito você ver que tudo se enquadra dentro da doutrina espírita, da explicação de tudo, como é que chegamos aqui. Não está longe de Darwin, não, pelo amor de Deus. Com certeza que não. Só que entra em detalhes que nem Darwin entrou. Mas ele procurou saber a parte prática, objetiva que ele via. A doutrina espírita vem e mostra a parte moral e a parte do que os espíritos ensinam. Então, isso, em vez da gente ficar discutindo aqui perguntas que por si só não refletem, trouxemos tantos livros, o que cansou um pouco o nosso amigo telespectador, mas veja, nós fizemos isso por respeito à doutrina espírita, porque ela nos traz uma coisa maravilhosa. Nós fomos criados
para a perfeição. Nós falamos de anjos, querubins, serafins, arcanjos. Gente, são espíritos que já passaram por toda essa fase. Onde é que nós vamos deixar a pretensão de só nós ocuparmos um espaço no mundo, entre as galáxias, na Terra? Só existe vida na Terra? Vamos abrir os olhos. Existem outros orbes também habitados. Falamos desde o início da evolução até pagarmos a conquistão superior, né, do arcanjo, por exemplo, que também começou por ser um átomo. E não estamos longe da doutrina, só estamos avançando pelo lado moral. Esperamos que hoje, então, tenhamos feito um trabalho diferente, mas aqui, todo aquele capítulo destinado às plantas e aos animais, a gente tenha colocado caminho para um telespectador que queira se interessar para estudar a evolução das espécies, comece bem assessorado pela doutrina espírita. Perfeito, perfeitíssimo. Vamos então, estamos no final, temos que fazer no final, não é isso, conclusão. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que tenhamos que manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Embora ninguém possa voltar atrás, disse o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Precisando recarregar ou comprar cartuchos jato de tinta e toner? Fácil. O Universo dos Cartuchos é a solução. Todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos